Saudações em Cristo Jesus, nesta oportunidade tão maravilhosa que o Senhor nos dá, de estarmos aqui para começar um novo livro da Bíblia. Vamos para o livro de Ruth, no Antigo Testamento, e vamos começar a meditar no primeiro capítulo. Vamos orar. Senhor, muito obrigado pela bênção da vida. Muito obrigado pelo Teu Espírito Santo, que nos ensina, que nos abre o entendimento, que nos revela as maravilhas da Tua lei, que nos mostra Jesus nas Escrituras, que nos apresenta o propósito que o Senhor tem para nós nessa terra. Eu oro para que cada pessoa que está estudando a Bíblia comigo seja abençoada, seja cheia do Espírito Santo e receba do Senhor a revelação da palavra, o entendimento das Escrituras, para viver uma vida abundante na Tua presença. No início desse novo estudo, eu te peço em nome de Jesus, que venha usar esse tempo para a edificação. Impacta nossas vidas, Senhor, com a Tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Quero começar falando em Ruth, capítulo 1, do verso 1 ao 5. Meditar, ler e ver o que Deus tem para falar com você hoje, através da sua palavra. Lendo novamente esse livro e meditando na palavra de Deus, eu encontro do verso 1 ao verso 5, quando nós caminhamos pela circunstância e não pela obediência à palavra. Do verso 6 ao 14, parte A, quando eu não sou mais útil, um assunto muito importante para trabalhar também. Do verso 14b até o 18, quando há afeto, não importando a circunstância. E do verso 19 ao 22, quando há o retorno, no caso de Noemi e Ruth, para Belém. Para Noemi, ela volta com as mãos vazias. Para Ruth, ela chega com as mãos vazias. Sentimentos diferentes em uma mesma viagem, em um mesmo retorno. Esse livro simplesmente é maravilhoso. E nessa reflexão, nesse tempo com a palavra, eu quero estar meditando do verso 1 ao 5, como já disse. Diz assim que, nos dias em que julgavam os juízes, houve fome na terra e um homem de Belém, de Judá, saiu a habitar na terra de Moabe com a sua mulher e seus 2 filhos. Este homem se chamava Elimeleque e sua mulher Noemi. Os filhos se chamavam Malom e Quilion, efrateus de Belém de Judá. Vieram à terra de Moabe e ficaram ali. Morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais casaram com mulheres moabitas. Era o nome de uma Orfa e o nome de outra Ruth, e ficaram ali quase 10 anos. Morreram também ambos, Malom e Quilion, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Quando voltamos ao versículo 1, eu te convido para isso, diz, nos dias em que julgavam os juízes. Quando nós olhamos o livro anterior ao livro de Ruth, é o livro de Juízes. E o último versículo, Juízes 21, 25, diz assim, naqueles dias não havia rei em Israel, ou seja, não havia governo, não havia direção, e cada um fazia o que achava mais reto. O livro de Juízes termina mostrando um Israel caótico, um Israel sem buscar a Deus, um Israel desgovernado. Muitas vezes nós podemos chegar em situações assim em nossas vidas, não ter alguém que nos governe, nós caminharmos para fazer a nossa própria vontade, fazer do nosso jeito, como nós queremos. Afinal, como muitos dizem, somos donos dos nossos próprios narizes. Mas, quando nós chegamos nessa situação, o caos é uma questão de tempo.
quando nós não queremos mais ter a Jesus como nosso Rei soberano, quando nós não queremos mais o governo desse reino, quando nós abandonamos a fé, quando nós vamos fazer, cada um de nós, o que bem achar que é reto, que é correto, da nossa maneira, então vamos começar o livro de Ruth com uma desordem, com fome. Termina um livro na Bíblia chamado Juízes com desordem e começa um outro com fome. A desordem, ela vem antes da fome. A fome é falta de um bom planejamento, uma boa administração, uma boa distribuição. Por isso gera fome em um país ou em uma cidade. Há uma desordem. Quando nós falamos de países na África ou da própria América Latina, de pessoas passando fome, isso acontece por causa que governos estão fazendo o que eles acham que é certo, roubando, desviando, corrompendo e enchendo seus bolsos quando deveriam enviar essas ajudas para o povo. Quando não há um rei que teme ao Senhor, quando não há um governo estabelecido no coração das pessoas para o que é certo, cada um vai fazer da sua maneira. Então termina um livro com desordem e começa outro com fome. Quando a sua vida está desordenada fora da palavra de Deus, fora da direção do Espírito Santo, a fome espiritual ela começa a vir. E aí entra um ponto fundamental aqui do nosso estudo. Quando nós temos fome, como diz muitos especialistas, pessoas entendidas que trabalham com pessoas pobres, uma pessoa com fome, por mais íntegra que seja, depois de 3 dias, pode se tornar um bandido, um ladrão, ou talvez até um assassino. Coisa terrível, não é? Quando nós estamos com fome das coisas de Deus, que é gerado em nós por causa de uma desordem, de um distanciamento do Senhor, então nós vamos tomar normalmente o caminho que Elimeleque tomou. Que triste. O livro de Ruth, ele apresenta esse contraste aos turbulentos acontecimentos que nós vimos no livro anterior. Ali nós vemos apostasia, opressão, nós vemos grandes problemas. E agora, nós estamos diante de uma situação de uma família que está diante da realidade de uma fome na terra. Diz o versículo 1, nos dias em que julgavam os juízes. Então lhe expliquei o contexto e agora falo do acontecimento. Nós sabemos que as chuvas na Palestina, elas não eram muito abundantes e com bastante frequências. Elas eram insuficientes para regar a lavoura, para poder produzir então a comida, o alimento. Então havia fome naquela região. E qual era aquela região? Belém de Judá. Belém de Judá. Sim, Belém de Judá, onde nasceria o pão da vida, Jesus. Ali mesmo. Belém, que significa casa de pão. Belém, que significa a padaria dos céus, aonde você vai até ela e não vai faltar nada. Mas ali estava faltando pão na casa de pão. E como é possível pensar nisso diante de um lugar que leva um nome que significa casa de pão? Houve fome na casa de pão. É como você ir a uma padaria e não encontrar pão. É como você ir a um supermercado e não encontrar alimento. É como você ir a um médico e não encontrar o médico e nem remédios no hospital. É como você ir em uma igreja e não encontrar o Espírito Santo, nem a palavra de Deus, nem o amor entre os irmãos. Houve fome na terra do pão. Meu Deus, que coisa tremenda! Você está comigo aí no versículo 1? Eu sempre animo você a que a gente possa ler a Bíblia, estudar juntos com ela aberta. Então, e um homem de Belém de Judá saiu a habitar na terra de Moabe. Um momento. Vemos como um dominó, é como um desencadear de acontecimentos. A desobediência a Deus,
o distanciamento a Deus, começou a trazer a escassez na terra, onde não deveria ter escassez. E agora um homem com a sua família toma uma decisão. Aqui está um ponto importante do nosso tempo com a palavra hoje. Elimeleque, uma decisão em base a uma circunstância. Muitos de nós tomamos decisões não porque fomos buscar uma palavra de Deus, mas tomamos decisões por causa de uma circunstância, normalmente que não está a nosso favor. Está ruim, está difícil. E ele aqui toma essa decisão. Eu trabalho normalmente com imigrantes, e muitos imigrantes, eles têm me dito: eu não procurei uma palavra de Deus. Eu vi que eu não podia ter os recursos que eu precisava e fui para outro país tentar a sorte. Se nós somos seguidores de Jesus, seja como for, nós, para o que for, precisamos de uma direção. O pior desse homem chamado Elimeleque, que quer dizer algo tão bonito: meu Deus é rei. Olha só o significado do nome Elimeleque. Agora ele, que tem um rei, que poderia dizer: o meu país está um caos, como terminou o livro de Juízes, mas eu vou determinar, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Mas e a fome? Tem como resolver isso? Nós precisamos dobrar os joelhos, nos humilhar, pedir perdão a Deus, voltar a estabelecer o reino do Senhor nos nossos corações, e nós vamos ver a nossa terra, a chuva cair. Mas ele toma uma decisão e vai para a terra de Moabe. Vamos pensar um pouquinho quem era Moabe e quem era essa terra. Moabe, ele foi um filho de Ló, o fruto funesto de um relacionamento incestuoso de Ló com uma de suas filhas. Isso está lá em Gênesis capítulo 19, verso 36 e 37. Veja que Moabe, ele tem sangue hebreu, mas ele é feito no pecado, na desobediência. E os moabitas, eles se tornaram um povo contra Israel, contra Judá. Em Números 22, do verso 1 a 8, nós vamos ver os moabitas pagando a Balaão para amaldiçoar Israel durante a peregrinação de Israel até Canaã. E os moabitas, eles também estavam excluídos da participação da vida nacional e cooperativa de Israel. Deuteronômio 23, verso 3 ao 6. Deus proibiu qualquer relacionamento de Israel com os moabitas, porque eles eram um povo idólatra, era um povo que queria amaldiçoar Israel, era um povo que não queria nada com Deus de Israel. Oh, que tremendo pensar que Elimeleque, por causa da fome de uma circunstância, ele vai quebrar um mandamento divino. Que Deus tenha misericórdia de nós nos dias atuais. Que Deus nos ajude a não ir para a terra de Moabe quando as circunstâncias estão difíceis. Por quê? Porque nós não andamos pelo que vemos, mas andamos pelo que cremos. É difícil? É difícil. Mas nós precisamos da direção do Senhor antes de dar qualquer passo. E diz o versículo 2: este homem se chamava Elimeleque e sua mulher se chamava Noemi. Veja, Noemi quer dizer minha delícia. Elimeleque quer dizer meu Deus é rei. Um casal que tinha a palavra de Deus. Mas os seus filhos, por alguma razão, tinham nomes que não representavam algo que exaltava o Senhor. O que aprendemos aqui? Quando casais que servem ao Senhor, mas talvez por algum descuido, seus filhos não vão servir ao Senhor. Quantas vezes um casal, um pai e uma mãe pode se culpar por isso? Eu não sei porque a Bíblia não explica o real motivo por que Malom e Quilion tinham aqueles nomes. Mas Malom significa doente ou doentio. Quilion tem um outro significado também bastante negativo. Quando nós olhamos para o nome dele, significa desfalecimento.
Será que eles nasceram já no tempo da fome? Quando então eles tinham esse costume de colocar nomes em base a uma situação que estava acontecendo. Nasce Malom, que quer dizer doente, que quer dizer uma pessoa limitada, e nasce Quileon, uma pessoa fraca. Agora, eles tomam esses filhos e eles vão para a terra de Moabe e ficam lá. Versículo 2, está comigo? Agora, eles foram para lá porque certamente, a Bíblia não diz isso, mas certamente lá tinha trabalho e lá tinha comida. Na imigração, e eu vejo a Bíblia um livro do imigrante. Muitos imigraram por diferentes razões: fome, perseguição, problemas familiares, diferentes situações. E aí eu encontro aqui uma situação de fome. Em Moabe, uma terra idólatra, uma terra que eles não eram bem-vindos. Lá, Noemi perde toda a sua família. Ali morreu, o versículo 3 diz, Elimeleque, e ela ficou com seus 2 filhos. Eles se casam, versículo 4, com um se casa com Orfa, outro se casa com Ruth. Quando nós olhamos o significado desses nomes, Orfa significa gazela e Ruth quer dizer amizade. Diante dessas 2 pessoas, mulheres moabitas, nós vamos ver aqui algo tão maravilhoso no meio do caos. Eles ficaram lá quase 10 anos. Que tremendo. Isso me chama a atenção também aqui no versículo 4. Noemi está viúva. Ela agora tem uma nora, 2 noras e seus filhos. E essa vida durou aproximadamente, nesse contexto, 10 anos. Certamente tinha trabalho, tinha comida. Mas quando eu parei no versículo 4, e conhecendo o que vem do verso 5 a seguir, diz que ali ficaram quase 10 anos, isso me tocou. Porque o número 10 na Bíblia, ele tem um sentido de fechamento de ciclos, fechamento de tempos, de término, de períodos. E quando nós olhamos o verso 5, nós vamos ver que está acabando um tempo, está acabando um período. Como a gente precisa discernir os tempos? A minha oração a Deus é que, Senhor, ajuda-me a entender os teus tempos, ajuda-me a andar na tua agenda. Quando um tempo do Senhor terminar em um lugar, eu não quero ficar num lugar. Quando um tempo de Deus começar em outro, eu quero estar lá no tempo de Deus. Eles ficaram ali, elas ficaram ali quase 10 anos, mas no verso 5, morre Malom e Quileon. Imagina, assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. A primeira parte do nosso estudo de hoje é essa. Quando, volto a dizer, caminhamos pela circunstância e não pela obediência à palavra. Eles quebraram o mandamento de Deus. Eles foram para um lugar onde tinha a provisão que eles precisavam, temporariamente, mas perderam o eterno, perderam o projeto. Foram por uma necessidade temporária e esqueceram o projeto, o propósito de vida que Deus tinha para eles. Eu vou parar aqui nessa reflexão de hoje, nessa reflexão desse momento, pensando nesse tempo de caos. Cada um faz o que quer. Pensa comigo. Isso gera fome e sede de justiça. Pessoas que estão hoje fazendo coisas de forma errada, pensando que assim estarão saciando sua fome. A casa de pão que não tem pão. Uma família onde deve ter a paz, onde deve ter harmonia. Uma igreja onde deve ter alimento, amor. E não tem. A imigração fora da vontade de Deus. Sair de um lugar e ir para outro. Nisso você pode tomar muitos contextos, muitas ideias. Sair de uma cidade para outra, de um país para outro, de uma igreja para outra. Até mesmo de situações familiares que o homem pode estar pensando: eu vou constituir outra família, vou procurar outra mulher, ou a mulher eu vou procurar outro homem, ou os filhos eu vou sair de casa, não aguento mais. Passos errados por causa de uma circunstância.
Que o Senhor possa falar ao teu e ao meu coração. Aquilo que nós geramos, que é doentio, que é fraco, que o Senhor nos ajude ao que possa sair do nosso coração seja saudável e forte. Quando nós olhamos o final do versículo 5, vemos uma mulher desamparada. Tudo começa por causa de um caos estabelecido em uma nação. O Senhor Jesus, Ele veio para os desamparados. E Ele veio para você. E se essa palavra tocou o teu coração em algum momento, eu sei e creio, e não estou aqui por casualidade, eu estou aqui muito convicto de que Deus, Ele tem algo para você através do tempo com a palavra. Vamos orar. Senhor, com temor, com reverência, venho diante de Ti neste momento, clamar a Ti quando eu olho o meu mundo, quando eu olho o meu país, quando eu olho o mundo hoje, diante da situação que o mundo está passando. Senhor, eu quero suplicar, quero clamar a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Tenha misericórdia. Tenha misericórdia, Senhor, porque o que eu vejo é um caos, como nós lemos no versículo anterior. Deus, tenha misericórdia lá de Juízes, cada um fazendo o que quer. Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia da fome que há na terra. Não somente uma fome física, mas uma fome espiritual. Deus, ajuda-nos, como homens e mulheres, dar os passos certos, nos mover da forma correta. Ajuda-nos a gerar vida, saúde e fortaleza. Deus, em nome de Jesus, tenha misericórdia de nós. Ajuda-nos nos momentos de desamparo. Se tomamos decisões erradas, venha hoje, Espírito Santo, nos orientar. Se temos que dar passos de retorno, Senhor, venha nos dar a força para isso. O livro de Ruth tem tanto para nos ensinar. E nesta reflexão eu peço que o Espírito de Deus fale profundamente ao coração do meu irmão e da minha irmã, porque está falando ao meu. Em nome de Jesus. Amém. Eu desejo que você leia novamente, medite novamente nessa palavra. Compartilhe ela, se foi de bênção para você. Pega esse áudio e envia para alguém que você pergunta. Você quer ouvir um áudio que fala sobre tomar decisão em base a uma circunstância? Medite sobre isso. Que Deus te abençoe muito. Até o nosso próximo tempo com a palavra. Estou orando por você.